Muito bem, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Já estamos aí no fim da tarde, começo da noite, hoje dia 9 de fevereiro, e eu recebo aqui o time de gestão da Guardian, né? Liderado aí por Gustavo Sanches Asdorian e nosso querido Randall Terada. Ambos são sócios fundadores da Guardian, que é uma gestora nova, chegou no mercado aí em 2020, porém ambos têm aí 20 anos de experiência no mercado financeiro, no mercado imobiliário. O Gustavo já passou também pelo Itaú BBA, assim como o próprio Randall. O Gustavo já teve aí no DRAC Management, no Hedge Fund, teve no Citibank, atuou também por 10 anos na BRZ Investimentos, e, enfim, hoje está aí liderando, é CEO da Guardian. E o Randall também, muita experiência, pelo Itaú BBA, Votorantim, Panambi, então temos muita história para contar, e hoje vamos desvendar aí o nosso querido GALG 11, um fundo que chegou chegando, né, já com um portfólio bastante robusto, 500 milhões de reais de patrimônio. Então, vamos entender um pouquinho a cabeça do gestor, vamos falar sobre os ativos, vamos abrir o relatório, falar ativo por ativo. Então, sejam bem-vindos aí, Gustavo e Randall. Obrigado, professor. Boa noite a todos. A gente agradece o espaço no canal e a oportunidade de falar com todo mundo e explicar as dúvidas, correr aí pelo relatório, por favor. Legal, Randall, obrigado aí pela participação, viu? Vamos lá. Pessoal, então, vamos primeiro entender, assim, a chegada da Guardian, muito rapidamente aqui, só para a gente se localizar, ela já nasce no mercado, num ano de pandemia, e nasce com um fundo com uma proposta, assim, que agradou muito os investidores institucionais, depois vocês fizeram, então, o IPO do fundo com uma adesão, não foi completa, mas foi uma adesão suficiente para que vocês pudessem integralizar imóveis, o perfil do fundo com bom risco de crédito, né, sempre baixo risco de crédito e com contratos atípicos. Então, resumidamente, qual é a cabeça de vocês aí com viés imobiliário e por que essa estratégia dentro do GALG 11, né, de manter contratos atípicos, de longo prazo e com baixo risco de crédito? Exato. Então, a gestora, a gente teve a oportunidade, né, de conseguir montar a casa e o fundo num ano muito complicado, ano de pandemia. Por quê? Né? Porque o fundo ele está num segmento que passou muito bem pela pandemia, está passando muito bem, que é o de logística, mas ainda dentro do segmento de logística, o fundo ele tem alguns pontos específicos, que é o que você comentou, né, de contratos atípicos. Então, o fundo ele tem hoje a carteira, né, 100% dela é composta por contratos atípicos, então ele não tem nenhum imóvel vazio e todos os imóveis cheios são via contratos atípicos e de longo prazo. E a gente gosta, professor, de comentar que o atípico do nosso fundo, ele é o atípico completo, então a multa não é parcial, é a multa do contrato inteiro até o vencimento dele, até o último mês. Porque tem alguns que a multa é 30%, metade, então no nosso caso não, ele é o atípico completo. E os imóveis, o perfil, né, das locatárias é um perfil, 96% da receita de locação vem de multinacionais com nota de crédito igual ou melhor que o soberano brasileiro. Então é uma combinação de prazo longo, bom pagador e o contrato que é obrigado, né, tem obrigatoriedade de pagamento, que faz com que a receita seja muito previsível e que o investidor possa dormir tranquilo, né, com esse fundo na carteira, com o GALG 11 em carteira. E é isso que viabilizou, num ano difícil, o lançamento do fundo. Maravilha, maravilha. Ó, eu vou fazendo as perguntas e aí o Gustavo e o Randall aí fica à vontade para definir quem vai responder, tá bom? Bom, esse é o desenho do fundo com base no último relatório. Duas coisas aqui para entender. Uma, me parece que essa posição em CRI é uma posição tática, né? Você usou isso aí para deixar o caixa sendo alimentado até que você finalizasse os processos de aquisições. Confere? É isso, exatamente. Então, a ideia é um fundo de tijolo mesmo. Isso aqui foi uma coisa pontual, né? Exato. O fundo ele é de tijolo. Ele fez a captação no final de dezembro. A cota começou a ser negociada no secundário dia 7 de janeiro, mas desde a captação a gente não deixou o caixa parado, a gente já estava com essa programação internamente aqui desenhada, então a gente fez a alocação tática, já desalocou
deu um bom rendimento em janeiro, essa estratégia, e os recursos já foram usados para a compra do último ativo do fundo. Então, o fundo hoje já está em velocidade de cruzeiro, completamente alocado nesses imóveis que a gente comentou, né, de perfil conservador. Maravilha. A gente vai falar de todos os imóveis, mas é evidente, salta aos olhos, né, a concentração de receita por ativo. Isso pode ser problemático, talvez, se você tivesse num fim de contrato, ou se fosse uma empresa com risco de crédito mais baixo. Para vocês agora, pode ser até um trunfo, né? Você ter um fundo nascendo e vamos fazer uma conta rápida aqui, nós temos aí 37% com Souza Cruz, né? E 55% aqui nos 2 imóveis com BRF. Então, se eu somo tudo aqui, é bastante relevante, 90% em grandes números, da receita sendo gerada por 2 locatários de primeiríssima linha, né? Souza Cruz e BRF. Como eu disse, a gente vai falar dos ativos, mas esse desenho hoje para vocês preocupa ou é um trunfo para vocês conseguirem crescer com tranquilidade? Com previsibilidade, né? Exato. Acho que óbvio que, né, a diversificação ele é um ponto que a gente tem aqui no nosso radar. Mas hoje, como você comentou, o fundo está no início, os contratos, quando a gente faz aquela média ponderada, né, pelo fluxo de cada contrato, a gente tem 12 anos e meio de prazo, então a gente está em uma posição muito confortável, porque as locatárias são de excelente qualidade. E a ideia, né, claro, que ao longo dos próximos anos, o fundo ele deva crescer, e a gente já tem, né, um pipeline mapeado aí perto de 700 milhões de reais para esse ano. Então, a gente tem aqui no nosso horizonte um crescimento programado para esse fundo, e o que deve fazer com que ele fique mais diversificado nos próximos 5 anos. Maravilha. Então, seu plano... Oi, Randall. Vale a pena mencionar, aproveitando o gancho do Gustavo, que esse crescimento, a gente está de olho, né, no pipe, mas é um pipe que é de qualidade também, com imóveis parecidos em termos de locatários e localização e qualidade. Então, a gente não quer desviar muito do portfólio atual em termos de qualidade. E em termos de velocidade, a gente também não está procurando fazer muitas emissões no semestre para poder completar logo o lote. Então, a gente está bem seletivo na escolha de ativos para evitar qualquer excesso de emissões aí durante este semestre. Mas o cotista pode continuar esperando ativos de boa qualidade, baixo risco de crédito, contratos atípicos de longo prazo. Essa é a grande tese. Exato, assim, hoje o pipeline, ele tem essas características, locatário AAA com contratos atípicos. É óbvio que a gente, aparecendo oportunidades boas, a gente analisa tudo que aparece, mas a gente tem um perfil conservador de investimento, então tende a ficar perto do que já existe hoje na carteira do fundo. E não tem, só complementando o que o Randall falou, não tem nada para agora, para esse mês, nem para o mês que vem. Então, a gente quer esperar essa cota se consolidar no secundário para, mais para frente, sim, fazer as emissões e desenvolver esse pipeline. Eu acho que, como de novo, né? Você com um portfólio desse, você tem previsibilidade. Então, você pode acomodar uma nova emissão sem afobação, né? Você não pode confundir pressa com afobação, né? Meu pai sempre dizia. Então, você pode ter a pressa do crescimento, mas você não pode afobar para calibrar isso, para que as alocações sejam muito rápidas. Você está com muita previsibilidade aqui, não justifica você trocar os pés pelas mãos, né? Bom, Gustavo, uma pergunta meio que de modelo de crescimento, né? A gente percebeu que na saída do IPO para a oferta, na saída da oferta restrita para a oferta pública, os investidores originais, eles abriram mão do seu dinheiro, do seu direito de preferência, até para dar margem para crescer o fundo. Isso deve continuar acontecendo ou você já vê hoje que o fundo já é pulverizado o suficiente para que todo mundo possa exercer seus direitos? A gente, daqui para frente, não deve mais ter esse mecanismo, então todos deverão ter o seu direito, né, de preferência, mas a gente sim está buscando pulverizar mais o fundo e aumentar a nossa base de investidores. A base está crescendo aos poucos, acho que a gente aqui gosta de fazer as coisas com calma e de forma sustentável, só que a gente acredita que o fundo ele pode ainda ter muito mais cotistas do que ele tem hoje, o que vai beneficiar bastante, né, a liquidez, o secundário que já está boa, né, a liquidez está acima de R$1 milhão hoje
diariamente no secundário, e a demanda também pelas cotas, a gente acha que pode ajudar toda a precificação. Maravilha. Bom, tem um barulho aí batendo alguma coisa, será que é uma obra aí que... Às vezes tem, viu? Às vezes. Piorar, Não preocupa, não preocupa. Vamos em frente. Bom, nós vamos, como eu disse, nós vamos falar ativo por ativo, tá? Uhum. Mas antes disso, antes da gente falar ativo por ativo, você pode só falar um pouquinho de como é que está o processo como é que foi o processo de alavancagem do fundo, né? Até uma pergunta aqui do Roberto Esteves, né? E, assim, eu acho que mais importante, eu acho que o processo de alavancagem a gente já entende, que é a antecipação do recebível, do imóvel do BRF e tal, mas dá para a gente uma visão também de o quanto isso representa dentro do patrimônio do fundo, ou seja, até para que as pessoas entendam que é algo que não é tão representativo assim ao ponto de você ter algum desconforto aí no médio e longo prazo. Tá, acho que o grande ponto, assim, a forma que a alavancagem ocorreu, a alavancagem ela foi feita antes ou no momento da aquisição dos ativos, né? Porque a gente tem aquele ponto que no Brasil o fundo imobiliário ele não pode, né, dar ativos em garantia para constituição de dívida, de endividamento. Então, isso ou você já compra o imóvel alavancado, dado em garantia, que foi o que a gente fez, ou você simplesmente, a única opção é adiantar algum fluxo de aluguel sem garantia nenhuma, clean, que às vezes é mais punitivo no momento do custo, né? Então, no nosso caso, a gente já adquiriu os imóveis com a alavancagem já contratada, né, pré-contratada, só que o que é um ponto importante para comentar? Hoje o fundo ele tem um pouco menos da metade do total de ativos em alavancagem, e a forma que a gente fez a alavancagem foi, dado o nosso perfil conservador, foi escolher os melhores contratos com os melhores riscos de crédito e utilizá-los para alavancagem. Então, por exemplo, o Almanara a gente não alavancou, a gente está super confortável com a empresa, eles estão indo muito bem, mas eles não são uma multinacional. Então, a gente optou por não alavancar. Agora, a gente pega o caso, por exemplo, de BRF, que é uma empresa com qualidade de crédito inquestionável, a gente fez alavancagem em cima da BRF. E a gente fez com uma preocupação também em relação ao indexador, então a alavancagem ela é corrigida por IPCA e os contratos de locação também, então ela é totalmente casada, de forma que todas as alavancagens que o fundo possui são autoliquidáveis, a gente pode chamar assim. Então, não tem descasamento, não vai ser necessário em algum momento um refinanciamento, e às vezes o mercado fecha, e se você precisa disso, você pode não conseguir. Então, no nosso caso, não tem isso, os contratos são autoliquidáveis, e com isso o investidor acho que pode dormir tranquilo em relação a esse ponto, do fundo Guardian, tá? Realmente... O Randall, usando um termo de mercado, é aquilo que a gente chama de netar a operação, né? Se vocês não fizerem nada, o próprio fluxo dos aluguéis vai zerando essa alavancagem. É isso, Randall? Exatamente. Os CRIs, né, que estão hoje alavancando os imóveis, eles estão 100% casados com a locação. E tem sobras, em alguns casos aqui tem sobras, então o aluguel é maior do que a parcela, sobra dinheiro. Então, não temos essa preocupação. Muito bem. Então, vamos falar dos imóveis. Bom, eu vou dar sempre um pitaquinho aqui e vocês vão lá e completam, tá? Quando a gente olha esse imóvel, num primeiro momento, o que a gente mais fica impressionado é com o potencial construtivo desse imóvel, né? Então, além de ser um grande complexo da Souza Cruz, amanhã, quando eu digo amanhã, eu estou falando no futuro distante, você pode construir um outro grande complexo logístico aí. Então, fala um pouquinho da gente sobre esse imóvel, a importância dele, a questão dos laboratórios hoje da Souza Cruz aí, e qual que é a importância desse ativo hoje dentro da operação Souza Cruz, né? Legal. Então, o primeiro ponto que você comentou é super relevante, né? Esse imóvel ele tem um terreno de 500 mil de metros quadrados. E ele tem de ABL perto de 80 mil metros quadrados. É claro que ele ocupa mais que 80 mil, porque tem o estacionamento, tem a parte do lago e de todos os recuos, mas com tudo isso, que ele ocupe aí 200 mil metros quadrados, você tem ainda mais 300 mil, por exemplo, para explorar. E ali você já tem
a parte de infraestrutura pronta, porque a empresa está operando já nesse imóvel, então você tem a parte de energia elétrica, de água, esgoto, a terraplanagem e o acesso, tudo pronto. Ou seja, para você fazer uma expansão nesse imóvel, é só a questão de levantar mesmo um galpão novo, a parede e o teto. Então, a gente até fez um estudo ano passado, que alugando, né, um valor por metro quadrado bem competitivo, perto de 9,80 o metro, dá um yield on cost, né, para o cotista de 12%, ou seja, tem um upside aí, potencial para frente, que ele é bem interessante. Não é nada para agora, a gente não tem nenhum contrato sendo assinado nesse momento, mas a gente tem conversa, sim, com vários participantes de mercado, e isso, no futuro, em algum momento, a gente vai fazer e o cotista vai se beneficiar. Isso aí é praticamente um last mile de Porto Alegre, né? Exato. Então, a cidade de Cachoeirinha é colada em Porto Alegre, próximo ao aeroporto, e é uma região com vocação logística, né? Então, ali tem outros galpões de empresas de primeira linha, como Via Varejo, GLP. Então, ali é uma região com essa vocação. Uhum. E esse foi um dos imóveis que foram securitizados lá, né? Sim, parte do aluguel desse imóvel foi securitizada, e aí entrando então na descrição do imóvel, né, professor, que você comentou, ele é dividido em algumas partes, né? Ele tem a parte, essa parte do meio de baixo, parece uma mão com os dedos abertos, é a parte de centro de pesquisa, que a BAT, né, a British American Tobacco, que é a matriz da Souza Cruz, eles têm pouquíssimos centros desse homologados no mundo, tem Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, e tudo que é vendido na América Latina é desenvolvido nesse centro de pesquisa. Então é super estratégico para eles, globalmente falando, ter esse imóvel aí já homologado funcionando. Ali, no centro de pesquisa, trabalha... Ou seja, para replicar um laboratório desse, vamos falar assim, seria muito oneroso. Muito oneroso, exato. Um processo nível global, né, da companhia, algo bem oneroso. E ali trabalham dezenas de PhDs super sêniores no todo o processo de pesquisa. Então, também é difícil sair dessa localização, ir para outra cidade, outro estado e recontratar mão de obra, porque não tem. É uma mão de obra muito especializada e em grande quantidade, né, concentrada num local desses. Então, não é igual um galpão simples que você muda de cidade e recontrata facilmente a mão de obra. Acho que isso é para caracterizar quanto que é estratégico esse imóvel para a companhia, né? Inclusive, complementando aqui, além do laboratório que desenvolve a parte científica de sabores e fragrâncias, eles têm uma mini fábrica piloto que fica logo à direita do laboratório. Aquela parte mais à direita do imóvel, perto do lago ali, é uma fábrica piloto onde eles já testam a fabricação em pequena escala antes da industrialização real que acontece em Minas Gerais. Tá? Maravilha! Mais esse ponto aí para tornar o imóvel mais estratégico. Além da característica logística que o Gustavo não comentou, é uma região muito importante na produção de fumo, né, e muito importante para a Souza Cruz como um todo. Tá? Exato. Mundialmente. Se puder voltar na foto, professor, na parte do meio do imóvel, que é essa parte mais alta e um pouco para a esquerda, é a parte de galpão, que é a maior parte em área disparado aí do imóvel, e é onde a companhia concentra a parte de logística de fumo da empresa. Então, a região sul do Brasil, né, responsável por mais de 85%, 90% da produção de fumo do Brasil, e num raio, né, de 170 quilômetros aproximadamente aí do imóvel, você tem mais de 80% da produção local do produto. E dali eles usam para distribuir e mandar para a fábrica lá em Minas Gerais. Então, aqui faz tudo, né? Aqui você testa, aqui você cria, aqui você produz e aqui você distribui. Exatamente. Exatamente. E tem uma parte de escritório de apoio também, né? Como qualquer... Então, aqui é o famoso 3 em 1. Ele tem escritório, ele tem industrial, ele tem logístico. Exatamente. Tá bom. Muito bem. Bom, indo agora para Air Liquid São José dos Campos, né? Belíssima cidade. Eu sempre falo que esses imóveis, né, não são concurso de beleza. Se você olhar pela beleza, te assusta um pouco. Você tem que olhar a utilidade do imóvel e o fato de estar dentro de um centro urbano, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse imóvel especificamente, que tem, né? A gente olha, não parece, né? Mas é quase 18 mil metros quadrados.
Exato. Então, ele tem toda uma parte de armazenagem dos cilindros, que ficam os gases, né, que a companhia produz. Ele tem, né, essa utilidade para distribuição da região para todos os clientes da empresa ali, Ambev, Coca-Cola, etc. E ele tem um outro ponto que é muito interessante, porque do outro lado da rua fica uma planta da Petrobras, onde tem uma conexão subterrânea, que é uma tubulação que sai da Petrobras e vai até a Air Liquide para fornecimento de gás. Então, a companhia está ali há várias décadas e tem essa parte super estratégica, onde eles capturam, né, do fornecedor essa matéria-prima, já via essa tubulação, transformam ali mesmo e já armazenam nos cilindros para a distribuição da região. Então, é super estratégico para eles esse tipo de... Então, imóvel. Esse é um logístico específico, né? Então, é um logístico direcionado para essa operação, né? Então, você não poderia amanhã começar a fazer armazenagem aqui de outro tipo de produto, você teria que adaptar essa área, correto? Exato, teria que ter alguma adaptação, mas ele tem ali toda a área coberta para armazenamento, não seria, né, uma adaptação absurda, né? Posso fazer aqui uma brincadeira? Eu posso enxergar isso assim, meio que, mesmo que de longe, eu posso enxergar isso aqui como um ativo de renda urbana? Mesmo que de longe. Acho que sim, ele até poderia ser, dada a localização, poderia, né? Mas acho que o grande ponto ali para a companhia eles, inclusive, não sairiam dali, né, na nossa opinião, claro, porque se eles saem dali com essa infraestrutura de fornecimento, vem a concorrente e toma o lugar deles num ponto muito estratégico com toda essa infra já pronta. Então, aí o contrato tem 10 anos, enfim, esse contrato é muito bom, ele tem até uma garantia 100% dele, confiança do Citibank hoje, é um excelente contrato, a locatária, né, tem uma qualidade de crédito inquestionável, mas além disso ainda tem uma fiança bancária de primeira linha, mas eles, dado esse ponto da infraestrutura ali, dificilmente sairiam, como já estão aí há várias décadas, né? Muito bem. Bom, aqui é mais do mesmo, só fala um pouquinho da localização, né? Exato. Então, ali, o outro imóvel que a Líquido ocupa é em Canoas, que também ali é Grande Porto Alegre, por coincidência fica perto de Cachoeirinha, onde é o imóvel da Souza Cruz, e esse imóvel, ele é mais focado mesmo na parte de logística, com um pequeno escritório de apoio, então ele não tem essa questão de fornecimento com tubulação subterrânea. Mas é bem localizado também, é Grande Porto Alegre, né? Por coincidência, igual Cachoeirinha, que é o imóvel de Souza Cruz, coincidiu de estar os dois imóveis na Grande Porto Alegre. Exato. Muito bem. Bom, a Almanara, né, é uma empresa de alimentos, né? E a gente que, quando vai a São Paulo, sempre vê nos shoppings, são restaurantes bem robustos, assim, com bastante variedades e tal. E esse imóvel, ele abriga a parte de escritórios, mas também abriga a parte da cozinha industrial, né? Fala um pouquinho sobre isso daí, bem diferente esse imóvel também. Exato. Então, esse é um imóvel que ele é de natureza padronizada, mas tem alguma modificação por dentro, né, pela questão da cozinha industrial. Ele fica, o município é Jandira, que é do lado de Alphaville, então está a 20, 25 minutos da Marginal Pinheiros, na beira da Castelo Branco, então é super bem localizado, do lado de São Paulo. E ele foi adotado uma estratégia, né, do Almanara há 5, 6 anos atrás, de centralizar a cozinha. Então, com isso, eles têm um ganho, né, de produtividade, padrão de qualidade e última linha, né, aumento de margem, onde eles fizeram ali no imóvel uma parte de armazenamento de refrigerados, congelados, e eles preparam grande parte, né, dos alimentos que são vendidos, servidos nos restaurantes, aí nessa cozinha, eles ficam pré-feitos, distribuem, terminam de preparar no próprio restaurante e servem. E além disso, um outro ponto super relevante, que é onde eles utilizam esse imóvel, é para a expansão para delivery. Então, ele também é importante nessa outra estratégia, e tem a questão de o contrato aí é de super longo prazo. E um ponto que a gente observa aqui também, que a gente gosta de comentar, é que o Almanara, apesar de ser só 4% da receita do fundo, como ele não é uma multinacional como as outras empresas, a gente tomou bastante cuidado com o contrato e com essa operação na hora de liquidar e realizar essa operação. Quando você diz cuidado, são garantias, né?
Exato. Então, primeiro, né, o setor de restaurantes, obviamente, sofreu com a crise, mas quando a gente fez a aquisição desse imóvel, os restaurantes deles já estavam reabertos, eles já estavam operando no azul de novo. Com os recursos da venda do imóvel, o Almanara ficou numa posição super confortável de caixa, então quitou as dívidas e tem recursos para expansão ou para se manter caso essa pandemia piore ou dure muito tempo, então a gente está super confortável com isso. Só que, além disso, a gente pegou em garantia do contrato de aluguel uma laje comercial que fica na região dos Jardins, no Oscar Freire, então são uma garantia do contrato registrado em matrícula, alienação fiduciária do imóvel, e a gente pegou também fiança de uma holding patrimonial que tem dezenas de milhões de reais em patrimônio imobiliário de imóveis em São Paulo. Então ficou muito redondo o contrato. Então, mesmo sendo só 4%, tem vem esse conjunto todo aí, anexo aí ao contrato, né? Uma curiosidade aqui. Vamos imaginar, a Almanara tem outros empreendimentos iguais a esse em outras localidades, ou esse realmente é o quartel-general dela, sob essa ótica, né? Sob essa perspectiva? Dessa ótica, esse é o único deles. É o único. Além disso, eles têm só os restaurantes mesmo. Inclusive, essa planta, é importante dizer que ela tem autorização para vender produtos, entregar produtos dessa região central para outros estados também, né? Uma licença que eles conseguiram recentemente. Então, numa futura expansão da rede Almanara para outros estados, ele está apto também a entregar. Se abrir um Almanara em Campinas, entrega daí, sai daí. Rio de Janeiro, Minas Gerais, enfim. Uhum. Beleza. Muito bem. Pode falar. Não, vamos lá. Vamos lá. Bom, vamos chegar nos imóveis refrigerados, na BR Foods, afinal de contas, 55% da receita. Eu quero começar primeiro com uma pimenta aqui, né? No prospecto, tinha algumas coisas, vamos falar assim, de pendentes no BRF Salvador, né? Ali relacionado a ônus, gravames, risco de realização de desbermamento de área, débito de IPTU, até alguma divergência de área, enfim. Como é que isso foi tratado juridicamente falando no prospecto? Como é que isso está hoje? Então, antes da gente falar do ativo em si, dá para esclarecer um pouquinho desses pontos que vocês mesmos colocaram no prospecto na época da oferta? Claro. Então, todos esses pontos, o que a gente fez? A gente contratou os melhores escritórios especialistas nesse tipo de diligência imobiliária para comprar esse ativo e para averiguar e levantar todos os pontos, até por isso que os pontos foram levantados. A gente aqui é muito conservador na hora de fazer investimento, então a gente conta com esse tipo de profissionais, né, de bom gabarito, e aí com isso a gente mapeou todos esses pontos, a gente está acompanhando, mas quais são, né, os grandes problemas, ou o que a gente identificou? As pendências são, sua grande maioria, coisas mais antigas, várias delas já superadas ou em fase final de superação de tramitação, mas o advogado ele tem que apontar, tem que escrever, porque até acabar de vez, né, os processos e acompanhamentos tem que ficar ali indicado, é assim que funciona, mas isso não preocupa. Então a diligência foi muito minuciosa e muito rigorosa, foi aprovada para a gente seguir com a aquisição, porque a gente não segue com a aquisição se o advogado não aprovar. Inclusive, é interessante comentar que a gente também, né, fez a alavancagem em cima desse imóvel, e o imóvel é dado em garantia quando a gente faz esse tipo de operação, e isso passou em todas as diligências para fazer o CRI, para registrar a alienação fiduciária. E vocês fizeram com players grandes esses CRIs, né? Eles foram parar em mesas grandes, né? Muita gente boa olhou e muita gente profissional olhou e aprovou. Então, de fato, a gente está super confortável com esse imóvel em todos os pontos de vista, mas também, principalmente, no legal. Maravilha. Bom, quando a gente fala de imóvel refrigerado, o primeiro problema é que o pessoal confunde os preços, né? Eu já vi gente comparando o imóvel refrigerado com o não refrigerado, fala assim, olha o tanto que esse aqui está caro, né? Tem que ter um pouquinho de cuidado na hora de fazer essa análise. Então, fala para todo mundo o que é um galpão refrigerado, porque ao falar desse, você também já vai estar falando de Santo Antão,
Então a gente já resolve esse primeiro ponto. O que é e qual a importância de um galpão refrigerado? Qual é o custo que eu digo assim, não precisa falar do valor por metro quadrado. Eu digo custo no sentido, né, de dificuldade de se construir, de se replicar um galpão refrigerado. É uma planta que exige muito investimento também, mais manutenção, mais acompanhamento, ou seja, um ativo que é importante para quem constrói e é mais importante ainda para o locatário, porque ele sabe que se ele perder uma planta refrigerada, não se replica da noite para o dia. Exato. Então, a gente olha assim alguns pontos, né? Você tem lá, por exemplo, um tipo de galpão que você pode guardar tijolo, ferro, aí é alimento. Já começa que ele tem que ter um cuidado a mais e isso, né, acaba acarretando em mais custo, maior preço para guardar alimento em toda a questão sanitária, higienização, etc. Então, ele é um padrão muito alto, né, de controle de qualidade para já ter esse tipo de produto dentro. E dois, você comentou a parte de refrigerado e até mais que refrigerado, tem a parte de congelado, que é mais caro ainda para manter os equipamentos, fazer, etc. Então, isso agrega, ele é mais caro, mas agrega bastante valor para o investidor ou para o locador, porque todo esse investimento maior ele é remunerado no final do dia no aluguel, né? Então, ele é um produto, né, um imóvel, um ativo interessante por esse ponto, porque você consegue ter uma remuneração melhor com ele. Interessante falar que toda a manutenção, que é bem cara e relevante, fica por conta, né, do operador, do locatário, então isso não gera para o fundo passivos futuros com equipamentos, então o contrato é porteira fechada, né, entre aspas, então realmente na última linha é valor agregado. Agora uma coisa é fato também, pode falar, Randall. Eu só queria aproveitar o gancho do Gustavo, que vocês devem, o pessoal assistindo deve imaginar que é caro manter um galpão refrigerado. O Gustavo mencionou que os contratos exigem que a manutenção tanto dos equipamentos quanto do material térmico, né, é por conta do locatário. Isso é difícil acontecer, né? A gente está falando de BRF, uma empresa que está assumindo toda essa responsabilidade a favor dos cotistas e do fundo, né? Dá uma vantagem em relação a qualquer outro imóvel que seja alocado para outra empresa que também seja refrigerado. Lembrando que a cada 7 anos é preciso fazer um overhaul importante aqui, troca de material absorvente, né, de térmico, e é muito oneroso. Aqui a gente não vai ter esse tipo de problema. Tá? Maravilha. Bom, duas coisas que eu quero levantar aqui. Primeiro, é um contrato atípico de quantos anos? Aqui é aproximadamente 8. Tá, e o de Santo Antão, que a gente vai ver daqui a pouco? É 18 anos atípico, mais 10 típico, é 28 anos. Não? 28 anos de contrato, então 18 atípico mais 10 típico, e esse daqui, que a gente está vendo agora, 8 típico. Então, a primeira coisa, a gente não pode comparar... Hã? Entre 7 e 8 anos. Entre 7 e 8 anos, Então, a gente não pode comparar o típico com o atípico, porque realmente faz toda a diferença nessas horas. Segunda coisa, que eu acho que, vamos chamar de risco, futuramente, em caso de desocupação, você precisa ou convertê-lo para ser um galpão logístico tradicional, ou encontrar alguém que realmente precise do refrigerado, né? Então, isso é algo também que vai fazer parte da, vamos chamar de gestão ativa de vocês. Claro. A pergunta que eu quero fazer, sendo bem objetivo, a conversibilidade de um galpão refrigerado é perfeitamente execuível, né? Sim, ela tem alguma dificuldade, porque tem parte de equipamentos que são presos na parede, mas ela é perfeitamente execuível. Perfeitamente execuível. E esse imóvel ele fica numa região, né, não é cidade satélite, é uma região super valorizada, porque é no município de Salvador, então ele fica num ponto bem interessante. Ele tem, inclusive, um terreno grande também, 150 mil metros, tem espaço ali para ampliação, e a gente, não posso ficar abrindo aqui, mas tem conversas tanto de expansão mais para o futuro, quanto de prorrogação de prazo de contrato. Então, essa preocupação a gente tem, gestão ativa a gente faz, só que isso está anos-luz de distância. Maravilha. O pessoal está brincando aqui que a gente prendeu alguém no banheiro que está batendo na porta para sair. É que está tendo uma obra em cima aí, ou sei lá se isso é obra, né? Às vezes alguém está tentando resolver alguma coisa ali, não parece obra, né? Seria mais barulhento se fosse obra. Aliás, nem poderia fazer obra depois das 6. Então alguém deve estar
brincando de arrumar alguma prateleira lá para cima. Bom, o outro imóvel é este que está na tela agora, de Santo Antão. Vamos lá, explica para todo mundo aí as mesmas características, mas a particularidade de localização, enfim. Vamos lá. Pernambuco, então, ali, Vitória de Santo Antão, a gente chama de Divisa, aí fica do lado de Recife, então a região ali é bem próxima, você está ali a mais ou menos 40 minutos do aeroporto. É uma região também com vocação logística, então tem outras empresas de bom padrão ali, como a AkzoNobel, operando na parte de logística, tem Mondelez e outras multinacionais. E esse imóvel ele fica colado na fábrica da BRF, que abastece toda a região nordeste do Brasil. Então, ele é muito estratégico por conta disso. Por isso, quando a gente comprou, a gente tem esse contrato de 28 anos, é muito longo, porque a BRF falou, olha, isso é estratégico para eu permanecer por muito tempo ali, então não foi difícil negociar um contrato com esse prazo esticado. E a gente pode até ver, acho que nessa imagem não tem, ele é ligado à fábrica da BRF por uma esteira, que ela é uma esteira coberta e refrigerada. Então, a BRF usa esse CD até como um pulmão para a fábrica, que eles chamam. Então, dali, desse CD, saem os alimentos não só para os clientes da companhia, mas também para os outros CDs que eles possuem no Nordeste. Então, a BRF tem 3 grandes CDs refrigerados no Nordeste, sendo 2 no nosso fundo. Então, a gente tem uma posição estratégica interessante, né, com a companhia em relação à parte deles de logística, tá? E aí um contrato, então, né, 18 anos, como a gente comentou, é um contrato que tem uma garantia super interessante, a fiança bancária do Bradesco de 65 milhões de reais, é um contrato muito robusto, num imóvel que tem um terreno de 200 mil metros quadrados. E dada que a região tem essa vocação logística, também tem um potencial para frente, nenhuma conversa para agora, mas um potencial de longo prazo, expansão / exploração. Bom, nós temos aqui mais 10 minutinhos, vamos fazer um bate-bola com o pessoal aqui, a gente vai ser bem breve nas respostas, mas vamos tentar responder o que o pessoal está perguntando. Então, a primeira pergunta aqui, o portfólio terá somente galpões AA com contratos atípicos? Bom, o contrato atípico está resolvido. Agora, eu acho que não é só galpão AA, é locatário AA, galpão não necessariamente, eu estou falando bobagem. Não, é isso, acho que não necessariamente, mas sim, o locatário a gente tem um perfil conservador de investimento, então a gente aqui internamente, né, é cotista relevante do fundo, então a gente está super alinhado com os investidores em manter boa rentabilidade e baixo nível de risco na carteira do fundo, ou seja, daqui para frente, como a gente comentou no início, o pipeline do fundo que a gente tem hoje são nesse perfil de mais do mesmo e locatários AAA. Muito bem. Bom, vocês estão já começando a estruturar, e já deve ter estruturado a parte de RI, então se mandar e-mail, tem algum e-mail fácil aí para a gente já divulgar aqui? Tem o e-mail ri@guardian. Temos um e-mail, se vocês olharem no site da Guardian. Exato, guardian-asset.com. Tem um e-mail para contato lá, necessário. O pessoal está perguntando se pode mandar, vai responder aí direitinho, né? Bom, pessoal, o pessoal está perguntando sobre o PVP alto, baixo, esse é o tipo de coisa que nós aqui não temos controle, né? Exato, a gente está até reavaliando os imóveis agora, né, em fase de reavaliação, deve ter um catch-up aí importante para frente, mas, assim, de fato, a gente olha que o fundo ele tem esse perfil de locatários com características muito boas, com contratos muito longos e com uma rentabilidade alta. Então, ali você, em 10, 12 anos, você tem todo o teu dinheiro de volta no nível de hoje de rentabilidade e ainda é dono de todos os imóveis, ou seja, é um ótimo negócio nesse yield atual. Então, eu vou fazer uma pergunta que eu não gosto de fazer para gestor, mas se vocês falarem que não querem responder, não tem problema, tá? Vamos então, para não ter problema para vocês, vamos tentar voltar na viabilidade. Quanto que vocês esperam distribuir com o fundo? Não é, se você falar, não, Barone, eu não quero dar guidance, fala para mim agora, não precisa.
Você pode dar uma órbita aí de distribuição, ou falar segundo viabilidade? Sem problema, a gente até recentemente, a gente precisa até deixar isso mais público, né, mas divulgou um guidance para esse ano perto de 9%. Então, a gente pagou o último dividendo na casa aí do preço de hoje, né, 8,7%, um pouco de resultado guardado aí para distribuir ao longo dos próximos meses. E a gente deve, então, no preço de hoje, né, ficar perto aí de 9% esse ano de distribuição. Ou seja, a gente compara, né, com a média de outros fundos de logística, a média está perto de 6%, então a gente está com bastante prêmio, com um portfólio de altíssima qualidade. Por isso que a gente tem aqui uma convicção que essa cota pode ter um bom desempenho. Só para ilustrar melhor em termos de reais, né, quantos reais a gente está falando, a cota referência que a gente está utilizando aqui para essas contas de yield é R$112, que é a cota de fechamento de janeiro, certo? A última distribuição anunciada foi de 81 centavos, que vai ser pago agora dia 12, e a referência que a gente está usando agora como guidance, né, de dividendos é de 84 centavos. Maravilha, muito bem. Pergunta difícil agora, não sei nem se vocês vão saber responder essa. De onde provém a energia para os galpões refrigerados? Existe alguma forma de geração própria de energia? Não, empresas grandes, né, quando tem esse consumo alto de energia, fazem contratos, né, de energia no atacado, de forma a ter um fornecimento mais barato. Então, eles otimizam. Eles podem comprar energia diretamente de um gerador de fonte eólica, né, natural, por exemplo, né? Não necessariamente comprando direto da distribuidora. Então, acaba saindo mais barato e mais sustentável também. Essa pergunta aqui, ela é no mínimo, ela é provocativa, até acho, e concordo, tá? Ele não está mais para industrial do que para logístico, ele dá uma esbarrada no industrial, sem dúvida nenhuma. Né? Sim, mas eu acho que é meio que uma esbarrada, porque ele tem... grande maioria da área dele é logística, né? Então, tem ali um pedaço de indústria, sim, mas a grande maioria é logística. Os dois da BRF são puramente logísticos, né? Eles estão... O de Pernambuco está grudado numa indústria, mas ele é a parte do aluguel e o imóvel nosso é só logístico, né? Salvador, só logístico. Salvador é só logístico, não tem nenhuma indústria ali do lado, sim. Inclusive. Souza Cruz, majoritariamente logística. É líquido, um é só logístico, o outro metade ou mais é logística, é uma área logística, então... Muito bem, a maioria é logística. Vocês já responderam de alguma forma, mas vamos deixar isso mais claro ainda, né? O dividendo futuro divulgado de 0,84 pode ser impactado pelas dívidas? Não, isso já está levado em consideração. Então, vou até fazer uma brincadeira, eu acho que pode ser impactado positivamente, né? Positivamente, exato. A gente até tem um plano aí para uma das dívidas... nos próximos 12 ou 18 meses, tem um prazo aí para respeitar, de refinanciar por um custo mais baixo. Então, é um upside aí também, não é agora, mas para frente, óbvio que vai depender do mercado, mas tem aí alguns pontos aí de médio prazo escondidos que podem surpreender para positivo nesse fundo. Maravilha. As dívidas, já está levando em consideração as dívidas. Já está levando. Muito bem. Sugestão, eu não posso deixar de fazê-las, tá? Eu acho que o relatório de vocês, ele é inicial ainda, ele é incipiente, vocês conseguiram até ir muito longe por ser praticamente os primeiros e tá uma gestora nova, trazendo, estruturando toda a parte de comunicação com o cotista. Vocês estão começando agora a criar essa interlocução. A minha sugestão é não deixe de colocar uma DRE, uma mini DRE, não deixe de colocar esses valores, essas reservas acumuladas que vocês estão tendo dentro do semestre. Não deixe de colocar a despesa financeira para a gente saber o que está sendo retido. Não deixe de colocar os cronogramas, os calendários de vencimentos revisionais, não é importante, porque vocês são contratos atípicos. Então, são informações importantes. Essa live vai ficar gravada, então depois vocês podem até voltar e colocar. Melhorar a qualidade da imagem, eu acho que vocês têm como colocar isso de uma maneira até mais clara, com uma imagem mais, como se diz, que permita realmente a gente enxergar essas operações, essas suboperações, seja no site ou seja no relatório. Eu acho que é importante vocês mostrarem para todo mundo melhor esse produto. De novo, eu acho que enquanto a gente vê o risco de concentração em BRF e
Souza Cruz com praticamente 90% das receitas, eu acho que isso é o que vocês têm como trunfo para poder crescer com tranquilidade. Uma última pergunta que fizeram aqui, eu acabei pulando, foi um lapso meu. Souza Cruz eventualmente poderia ter algum problema de ESG, né, ESG, tudo. Como é que isso é abordado dentro da operação? E desculpa voltar nisso aqui agora, mas é que foi uma falha minha de não ter falado sobre isso. Não, até hoje, né, não teve nenhuma indicação, nenhum tipo de problema. Eles têm uma preocupação globalmente muito grande com isso, não só no Brasil, mas globalmente. Então, tem uma política toda de compensações e propriamente de direcionamento do produto que endereçam esse ponto. Então, não tem nada no radar hoje que preocupe. Tá bom. Muito bem. Pessoal, muito obrigado aí por terem participado, tá? Fico feliz aí de vocês terem usado o nosso canal para começar também a criar mais essa interlocução com todo mundo. Ontem vocês já tinham dado uma passadinha lá no canal do FIS. Tenho certeza que vocês vão ainda nos outros canais, continuarem falando. E é isso, acho que é um passo de cada vez. Vocês já estão num porte que realmente começa a chamar atenção. O yield mais alto aí, ele começa também a entrar no radar das casas e todo mundo começa a olhar. Então, desejo a vocês boa sorte, parabéns aí pelo produto. Desde o começo, desde o nosso primeiro contato, vocês se mostraram assim muito sérios comigo na abordagem, como vocês tiveram comigo. Foi muito sério, eu gostei muito da conduta de vocês na hora do roadshow, com todos os cuidados de vocês passarem as informações, tudo muito bem alinhadas àquilo que estava permitido. Então, a primeira impressão que eu tive foi muito boa e tomara que a gente se encontre aqui várias vezes e que o fundo cresça como vocês merecem. Obrigado, viu? Muito obrigado, professor, pelas dicas, pelas informações e pelo espaço e oportunidade. É isso aí. Conte comigo se precisar melhorar esse relatório aí, o que vocês precisarem de ajuda aqui, estou à disposição. Diga, Randall, obrigado. Só queria aproveitar e colocar aqui que a gente tem um vídeo dos imóveis no nosso site, guardian-asset.com. Peraí, deixa eu tentar já. Vamos fazer um negócio direitinho, peraí. Guardian-asset.com. Deixa eu ver se ele já abre aqui no meu. Eu vou colocar aqui para todo mundo. Bom ponto, que aí tem essa questão de visualizar melhor. Né? Lá o vídeo, a gente contratou alguns drones para fazer a filmagem, bem legal, bem editado. Tá, então vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui para todo mundo ver. Então tá aqui o nosso site, é isso aí, né? Guardian Asset, né? E deixa eu ver, me permita, se eu errar aqui alguma coisa, vocês me perdoem. Então, peraí. Deixa eu fechar isso daqui. Deixa eu dar um share screen, deixa eu ver aqui, guia do Chrome, Asset Guardian Capital. Todo mundo está vendo aí, né? Você consegue dizer para nós onde está? Sim, tá na parte de fundos, portfólio. Isso. Ele vai abrir um vídeo, ali já está um vídeo editado com todos os imóveis, os 6 imóveis do fundo. Entendi. Então aqui, se eu der um play, eu acho que agora pelo fato de estar na plataforma aqui, ele... vai cada um. Eu não sei. Bom, vamos ver se vai dar certo? Vocês estão vendo? É isso mesmo. Tá bom. Maravilha. Maravilha. Então é isso aí. Muito bem, né? As imagens do drone ajudam, né? Ajudam, tá em alta definição, o vídeo ficou bem feito. Esse é o de Vitória de Santo Antão, ali de Recife, Pernambuco. Esse foi o imóvel comprado agora no final de janeiro com os recursos da emissão. Pode ir falando, eu baixei o áudio aqui para vocês irem falando. Legal. Ali a gente viu antes aquela esteira que liga a fábrica com o CD. Então esse Vamos voltar para ver essa esteira aí. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Acho que vai carregar agora. Aqui, né? Essa parte coberta é uma esteira de quase 100 metros que liga e ela é refrigerada. E esse imóvel aí é uma grande geladeira, né? Tem o refrigerado e o congelado. Maravilha. Então, tem 3 minutos, né? 3 ou 4 minutos. Vamos mais um pouquinho aqui, temos mais 2 minutinhos aqui. Vamos lá, a gente vai olhando. Esse é o Santo Antão ainda, né? Exato, do lado de Recife. Isso. Recife está virado aqui o de Souza Cruz, né? Souza Cruz, que a gente já comentou, né? Dividido em algumas partes. Essa mãozinha aqui que você falou, que é o laboratório, né? Exato. Aqui à direita
estacionamento, né? Lá na direita, do outro lado desse estacionamento, é o laboratório de... Não, é o... Piloto. Piloto. Isso, piloto. Isso aqui são galpões, escritórios, logística, tudo aqui misturado mesmo, né? Grande parte galpões, um pouco de escritório. Aqui atrás é a parte de utilities, que é a parte de energia elétrica e uma parte de água e esgoto. Já é muito bonita. Esse é Salvador. Salvador, então aí é a entrada, o acesso direto pela rodovia. Você lembra da rodovia? Não é a Lauro de Freitas, não, ali não, né? Não, é 324, BR-324, da Via Bahia. Aí várias docas, né? Aí eles carregam, a gente até na filmagem, todos os produtos saem na madrugada. Foi filmar de manhã, não tinha ninguém, né? Então, tem aí até na entrada alguns, mas nas docas eles ficam mais na madrugada. Esse é o DL Liquid em São José dos Campos. Então tem a parte, né, essa parte transforma o gás que chega pelo cano subterrâneo. Você falou que ela está aqui tem quantos anos? Você tem essa informação? Eu não me lembro agora, mas várias delas, acho que mais de 20 ou 30 anos. Puxa vida. É muito tempo, então... há 20, 30 anos é que eu ia lá, quando meu tio morava em São José dos Campos, ali, que não tinha quase nada por lá na cidade. Na cidade mudou muito, né? Legal. A parte de baixo da tela, lado esquerdo agora, onde é a fábrica da Petrobras. Sim, do lado de cá, né? Exato. Esse é o imóvel de Canoas. Ali é um escritório, ali onde ficam armazenados os cilindros. Esse daqui está lá há muito tempo ou não? Esse é mais novo, imóvel? Esse está há bastante tempo também. Tá? Um pouco menos que o outro, mas está há bastante tempo. Você vê que algumas partes eles não têm parede, porque os cilindros podem ter substância, né, explosiva, então o gás pode ficar fechado. Esse é o do Almanara, né? Então perto da Castelo Branco. Tem a parte, algumas docas, tem um pedacinho de escritório, que é aí logo na entrada aí onde tem esse vidro, e a parte de cozinha industrial, refrigerado e congelado. Muito bem. É isso, acho que dá para visualizar bem cada imóvel aí do... Muito bom. Muito bom, né? Missão cumprida. Então é isso. Gente, muitíssimo obrigado, tá? Acho que tem uma musiquinha no fundo aqui, deixa eu só cortar aqui. Aí. Muitíssimo obrigado, parabéns aí pelo trabalho e que vocês tenham aí um bom crescimento no mercado, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Obrigado.